Dr. Stone, sem sombra de dúvidas, é uma série diferente que nos faz refletir sobre como a ciência impacta diretamente nas nossas vidas. Na primeira temporada do anime, uma das tramas consiste na confecção e aplicação de óculos. Por mais que pareça banal, a ciência por trás do uso das lentes para corrigir os problemas de visão é, evidentemente, sensacional. Por isso, se você quiser entender melhor essa passagem, abordando de maneira médica os problemas mais comuns da visão, como a miopia, não deixe de ficar no vídeo até o final. Pois veremos se é realmente possível tratar da miopia em um mundo de pedra. Mas antes, gostaria de dar-lhe as boas-vindas ao MedTudo, o canal que mede tudo sobre a medicina, incluindo essa reflexão acerca do anime Dr. Stone. Afinal, sua história, vejam bem, já é praticamente irresistível para aquelas pessoas fãs dos jogos de sobrevivência, isto é, o enredo da trama, em que a humanidade, após milênios petrificada, acorda em um mundo totalmente intocado pelo nosso conhecimento. Devendo, nosso protagonista, um exímio cientista, diga-se de passagem, reconstruir do zero a modernidade que tínhamos até então. Cara, isso é muito louco, pois vemos esse personagem, basicamente, começando a jogar Minecraft do zero, já que, assim que ele acorda, ele começa a coletar os mais diversos materiais, e dependendo da combinação, obtém novos materiais e itens úteis na confecção de tecnologias cada vez mais elaboradas. Com isso em mente, é aqui que começa a ficar singular o tema do nosso vídeo. Nesse sentido, em determinado momento da história, o protagonista se depara com uma menina que adora usar uma melancia na cabeça. E o mais interessante é que, descobrimos mais para frente do anime, que essa garotinha usa essa melancia por não conseguir enxergar direito. Segundo ela, sua visão fica embaçada e observar objetos distantes torna-se verdadeiramente desafiador. Algo que tem até um caráter cômico, porque a melancia serviria, segundo tal garotinha, para evitar que as pessoas vejam sua cara feia quando ela se esforça para manter o foco da visão. Enfim, acho que a primeira coisa que precisamos abordar é a miopia em si. Pois bem, é sabido que os nossos olhos, anatomicamente, funcionam como uma grande câmera escura. Embora alguns dos senhores talvez não conhecem essa terminologia física, o conceito é bem fácil de entender. Podemos pensar nos nossos olhos como uma grande caixa fotográfica. Nele, existe uma estrutura responsável por focar os raios de luz que vêm do ambiente, chamada de cristalino. O cristalino é a nossa lente natural. Com ele é possível concentrar os raios luminosos para a região da retina, que é uma espécie de chapa fotográfica, ou seja, e na retina que os raios precisam incidir para estimular células especiais, como os cones e os bastonetes, no intuito de transmitir impulsos pelo nervo óptico capazes de serem processados nas imagens que vemos. Eu sei que talvez tenha parecido meio confuso, mas vai começar a fazer sentido. Esse cristalino, que é a nossa lente, pode mudar a sua conformação dependendo da contração de um músculo que se liga a ele, de modo que seu foco se altera dependendo da distância em que o objeto que queremos focar se encontra. Desse conceito, senhores, é explicado o porquê da garotinha falar que enxergar pelos buraquinhos que ela fez na melancia facilitava a sua visão. Afinal, ao enxergarmos por estruturas pequenas, forçamos esse músculo do cristalino a focar melhor os raios luminosos na retina. Porém, esse efeito fica muito prejudicado na miopia grave. A miopia, patologicamente, ocorre quando os raios luminosos, mesmo após passarem pelo cristalino, não conseguem atingir a retina, tendo um foco anterior. Sendo essa característica óptica, justamente, a explicação de que os míopes enxergam de perto mas não de longe. Entendido isso, caros espectadores, o episódio de Dr. Stone fica muito mais interessante, pois percebemos que para corrigir a miopia precisamos apenas de uma lente divergente, capaz de jogar o foco luminoso do olho na retina. Algo obtido no episódio de maneira relativamente fácil. Dado que, ao utilizar um pedaço de vidro, basta desgastá-lo de forma a formar concavidades que chamamos, genericamente, de lentes de bordo grosso, capazes de trabalhar a luz antes de imprimir na retina. Isso foi sensacional,
pois vemos nosso protagonista lixando sucessivamente uma lente rudimentar até ela se adequar à dioptria da garotinha. Algo conseguido através de sucessivos testes de Snellen, que nada mais do que aquelas letrinhas que enxergar a uma determinada distância no consultório do oftalmologista. Por conseguinte, essa passagem da obra como um todo, é esplendidamente metafórica no ponto em que demonstra a capacidade da ciência trazer luz a um mundo escuro, dando a visão para os que antes não a tinham. Era mais isso, senhores. Curtiram? Então não esqueçam de se inscrever aqui no canal, pois estamos organizando mais conteúdos como esse. O próximo vídeo talvez aborde o antibiótico usado no anime. Comentem aí se tem uma passagem que vocês gostariam de ver abordada aqui no canal, mas só vale se ela tiver a ver com a medicina. Forte abraço e até a próxima!